Olá! Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é um dos mais relevantes no universo da oratória, que é o medo. Eu já gravei um outro vídeo sobre o medo e esse aqui é um complemento, aliás, aos dois que eu já gravei anteriormente sobre o medo. Eu ministro cursos de oratórias, palestras e assessorias desde 2005 e esse é o tema que mais preocupa os participantes nos cursos, nas palestras e assim por diante. A grande pergunta é, professor, como eu posso perder o medo de falar em público? Bom, aqui já começa a questão. Na verdade, na oratória, nós não queremos perder o medo. Verdade, nós não queremos perder o medo, mas nós queremos aprender a controlar o medo. Segundo Antônio Damasio, nesse livro aqui, O Erro de Descartes, ele diz assim, que o medo é uma emoção primária. Todos nós, todos os seres humanos, nascem com o medo. É algo inato, todos têm. Claro, depende de uma pessoa para outra, como esse medo vai se desenvolver. As experiências que nós temos na nossa vida, no nosso subconsciente, até mais ou menos os 5, 6, 7 anos de idade, elas são fundamentais e elas também muitas vezes influenciam a nossa fase adulta. Por exemplo, se foi uma criança que teve pais muito rigorosos ou que teve professores muito autoritários ou algum personagem que foi muito influente na vida dessa criança e que foi muito autoritário, onde ela sentiu bastante medo, esse medo se instala no subconsciente. E depois, diante de situações impactantes, esse sentimento se manifesta outra vez. Ou pelo outro lado, quando as crianças são muito mimadas, elas também não desenvolvem a sua autoconfiança. Bom, a grande questão é, quando nós somos adultos, muitas vezes nós nem lembramos do nosso passado, nós nem temos muita noção do que nos aconteceu, mas quando nós estamos diante de um público, nós sentimos muito medo. O importante é a gente se dar conta. Todos nós temos essa emoção do medo. É normal nós sentirmos medo diante de uma determinada situação. E é normal nós sentirmos medo diante de situações muito impactantes, como, por exemplo, falar em público é uma situação muito impactante. E quando nós estamos diante dessas situações que nos impactam forte, esta emoção do medo se manifesta, pois ela quer nos proteger. Agora, o importante na arte de falar em público, em relação ao medo, é o seguinte. Pense no seguinte, busque controlar o seu medo, não perder o medo. Deixe o medo controlado, é melhor assim. Nós podemos aprender a controlar o medo, mas claro que nós podemos aprender a controlar o medo. E aqui eu quero dar algumas dicas para você. Em primeiro lugar, quando você está se preparando para a apresentação, não foque demais no medo. Tem pessoas que ficam o tempo todo focando no medo, dizendo que não vai dar certo, que já erraram outra vez, que foi extremamente desagradável. Veja só, lembram e revivem todas as experiências desagradáveis que tiveram com o medo. Muda, dá uma guinada na vida, foque naquilo que você é capaz de fazer. Você tem medo? Sim. E daí? Qual é o problema? Todas as pessoas têm, em maior ou menor escala, tem medo, angústia diante das manifestações em público. Mas, como a grande maioria das pessoas, ou pelo menos como uma parte dela, aprendeu a controlar o medo, nós também podemos aprender a controlar o medo. E agora tem um outro detalhe. Quando nós estamos diante de um público e nós sentimos angústia ou medo, 90% das vezes somente nós sentimos esse medo. Os nossos interlocutores não sabem que nós temos medo. Isto é um fato que eu atesto em todos os cursos de oratória. As pessoas, quando vão falar em público, na dinâmica que a gente faz, elas dizem, eu senti muito medo, eu senti muita angústia. E aí eu pergunto para a plateia, para os outros participantes do curso, vocês perceberam que o colega que estava falando sentia medo, sentia angústia? E na grande maioria das vezes as pessoas não percebem. Então veja bem, duas dicas importantes para você. O medo que a gente sente diante da plateia
nós sentimos, a não ser que a gente evidencie demais. Tem pessoas, inclusive, que dizem: olha pessoal, eu estou muito nervoso, se eu errar vocês não se preocupem. Claro, daí a nossa audiência vai ficar focada buscando saber qual é o erro que vai acontecer. Agora, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, os nossos interlocutores não têm noção que nós estamos nervosos, angustiados ou com medo. Essa é uma das questões. Só você sabe, a não ser que o medo seja arrasador, o que acontece pouquíssimas vezes. A grande maioria das pessoas que sofre, que tem medo para falar em público, se ela se mantiver mais ou menos no autocontrole, as outras pessoas não vão perceber. Essa é uma dica. E a segunda, eu repito aquilo que eu já falei. Foque naquilo que você precisa fazer. Com medo, sem medo, qual é o problema? Afinal de contas, medo todos nós temos. E na medida que você focar naquilo que você precisa fazer, na tua apresentação, no teu conteúdo e na tua forma, deixa o medo não te atrapalhar, deixa ele do lado. Saiba que isso é um sentimento natural. Aos poucos você vai superando essa angústia inicial e aos poucos você vai aprender a controlar o medo. A questão toda é botar o pé no palco e dar o teu recado, independente do teu nível de medo. É isso que nós temos que enfrentar para conseguir dar a guinada, e isso funciona com toda certeza. Eu falo porque eu já passei por isso e funciona mesmo. É isso por esse vídeo. Um abraço e até mais.